Pessoal, bom dia. Primeiro, agradecer a presença de todos, enfim, estamos honrados por ter esse público, essa audiência, por um tema tão importante e tão moderno aqui, que é o fato da Covid e os seus aspectos trabalhistas e previdenciários. Ou seja, aqui nesse painel a gente vai tentar abordar de uma forma muito prática e objetiva o que a justiça do trabalho, o que o direito do trabalho pensa sobre a Covid como doença ocupacional ou profissional. Para tanto, também, obviamente, como uma área bem próxima, a gente vai abordar os aspectos previdenciários desta caracterização, ou seja, uma vez considerado como doença profissional ou ocupacional, quais seriam os impactos previdenciários e aí especificamente em termos de custeio, custos para a empresa, né? Para este painel, nós temos a honra de ter aqui a presença do professor do INSPER, professor Fábio Augusto Branda, ele é juiz do trabalho na segunda vara do trabalho do Guarujá, juiz titular, enfim, é especialista no assunto e, obviamente, o grande porta-voz aqui no evento sobre a perspectiva da Justiça do Trabalho no que tange a Covid como doença ocupacional ou profissional. Também tenho aqui comigo o meu sócio, Chad Swiden, sócio da área previdenciária, que após a exposição do professor Fábio, vai falar sobre os impactos previdenciários sobre o assunto. Chad Swallen também, assim como eu, somos também professores lá do INSPER e trabalhamos muito intensamente sobre o aspecto patronal do empregador, esta questão de Covid e doença ocupacional. Vou aqui dar uma breve introdução, porque creio que a maior parte e mais importante seria do professor Fábio, sobre este tema, o tema da Covid e quais os seus impactos trabalhistas, né? Primeiro ponto que eu gostaria de colocar aqui é que o tema chama atenção porque, uma vez considerado como doença ocupacional ou profissional, a Covid ela pode trazer contingências relevantes para as empresas. O professor Fábio, nada mais que ninguém sabe dizer que são os grandes pleitos, são os grandes pleitos onerosos em relação às empresas, uma vez qualificada a Covid como moléstia ocupacional para o seu empregador, né? E que pode acarretar para o seu empregado, e que pode acarretar aqui estabilidade, pode acarretar indenizações vultuosas por parte das empresas. Então, isto é um tema que temos que parar e observar como agir, como mitigar este risco, né? E para isso, gente, eu começo a falar do conceito. Como, de onde nós devemos partir para que a gente tome a decisão aí sobre a questão ocupacional da Covid como doença. Então, eu cito aqui uma legislação que ela é comum, ela é fluida, tanto para o direito do trabalho como para o direito previdenciário. Devemos primeiro nos debruçar sobre o que diz a lei de benefícios, a lei 8.213/91, em seu artigo 20, inciso 1º e 2º, sobre o nexo causal. E o que ela diz sobre questões endêmicas. E ela é muito clara. Se a doença ela é endêmica, ela não tem a presunção de ser ocupacional. Ela pode, obviamente, ser qualificada como ocupacional, como uma doença profissional, mas desde que seja comprovado. Por que eu estou dizendo isso? E o professor Fábio depois vai falar com mais detalhes. Existia essa discussão o ano passado, no início da pandemia. Houve, sim, a dúvida sobre se o fato da Covid
ela ser ou não considerada ocupacional, seja porque ela está na atividade, seja porque existem condições especiais no trabalho que a permitem qualificá-la como doença ocupacional ou até, quiçá, acidente de trabalho. Então, para isso, houve sim no início a MP, uma MP, a 927, que disse de uma forma específica e muito clara de que a Covid não era ocupacional, tá? Esta MP, a 927, ela foi julgada posteriormente ao STF, que afastou essa eficácia, ou seja, declarando inconstitucional esse dispositivo que dava a Covid como não ocupacional e deixou, pessoal, uma zona cinzenta. E aí? Como ficará a Covid no que tange a sua natureza ocupacional ou não? Pois bem, diante disto, você teve outras normativas e outras portarias que, de certa forma, tentaram meio que dirimir o assunto. E aí eu cito a principal, a portaria 454 de 2020, que declarou aí a Covid como um estado de transmissão comunitária, declarando a sua natureza endêmica, e é isso que é importante. E aí, quando a gente fala de natureza endêmica, a gente fala de que torna-se muito difícil a definição do momento que houve o contágio, se ele ocorreu na sua residência, no transporte público ou evento social. Qual é o significado disso juridicamente, gente? É que se afastou-se a presunção. Não é mais a presunção, não existe mais a presunção de que a Covid seria uma doença ocupacional. Mas isso significa que aqui os empregadores e as empresas devem se despreocupar e afastar totalmente o risco? Não. Porque, embora a presunção de que a natureza ocupacional fosse afastada, existe ainda o nexo causal que pode ser provado. E é este o ponto, e é esse o ponto, o grande polêmica que a gente vai debater aqui. Ou seja, a empresa, ela não se exime e não está isenta do risco de ter uma contingência sobre doença de Covid como doença ocupacional. Mas está ainda forte, muito clara a presença ou a necessidade, professor Fábio, me corrija se eu estiver errado, da prova para qualificação ou não desse nexo causal na ação trabalhista. Isto está latente. E é essa a maneira e a alternativa que agora as empresas podem ter de tentar mitigar este risco. E quais são os instrumentos que a empresa tem aqui para mitigar esse risco da Covid ser uma doença ocupacional? Aqui eu cito os instrumentos clássicos, professor Fábio e professor Chad, que seriam os instrumentos que ela já faz uso cotidianamente nas discussões sobre acidente de trabalho, ou doença profissional, ou doença ocupacional. É o PPRA, que deve mapear de uma forma muito cristalina, muito evidente, que no seu risco, que no seu ambiente de trabalho, não existe as condições especiais, lá na 8.213, que fazem com que uma doença tenha a natureza de doença profissional, as condições especiais, e daí o PPRA. É o PCMSO, professor Fábio, que, fazendo o monitoramento do contágio, organizando a volta do empregado que foi acometido da doença com exames específicos, faz com que a atividade não seja considerada também que o empregado faz como um foco, um vetor
para a qualificação, e aí não de doença, de doença profissional, mas aí eu diria como uma natureza específica de acidente de trabalho. Então, é isto que a gente tem que, de certa forma, procurar cobrir. É evitar aí, de todas as maneiras possíveis, de que a COVID ela seja, por esse nexo causal, uma doença do trabalho ou uma doença profissional, nos moldes aí do inciso 1º e 2º do artigo 20 da 8.213. Eu costumo dizer que esse é o texto base. É daí que a gente tem que sair para qualquer conclusão, para qualquer estudo sobre a questão da natureza ocupacional ou profissional, como doença, obviamente, da Covid. Então, feito esse primeiro, como posso dizer, embasamento conceitual, que eu acho importante, essa decisão do Supremo Tribunal Federal em relação aí à medida provisória 927, ela nada mais do que fez do que afastar a presunção de doença ocupacional, mas não a desqualificou completamente como possível de ocorrer, como possível de ser adjetivada a COVID como doença profissional, se houver a prova. E essa prova, eu vou mais além. O Ministério Público do Trabalho, numa nota técnica de 2020, procurou, de certa forma, qualificar ou trazer um pouco mais a presunção como doença ocupacional ou profissional. Presunção. Só que esta presunção, no meu modo de ver, ela não é aplicada nas ações trabalhistas ou para o direito do trabalho. Para mim, no meu entendimento, o que está na mesa, o que está em mesa aqui, Shed, é que o nexo causal, ou seja, o vetor que define a COVID como doença ocupacional ou profissional, ele tem que ser comprovado. A presunção da toda a legislação do NETEP que você vai dizer naquele quadro está afastada. E uma vez afastada, você tem um belo embasamento legal que isso não seja, não tenha natureza ocupacional. É isto que está na mesa. E, feita essa limitação do que está na mesa, do que nós temos, professor Fábio, de instrumental, que eu acho que é isso que é importante, né? Como as empresas devem se mitigar, o que devem implementar à luz da jurisprudência trabalhista, é que, uma vez que eu já estou definindo que é uma natureza de prova, que tem que ser comprovada pela análise do ambiente, pela análise das atividades, pelas rotinas que foram implementadas, ou seja, esse conjunto, este leque que a empresa implementa, é o que tem que ser inequivocadamente demonstrado na Justiça do Trabalho, com os auditores, com o Ministério Público do Trabalho, para que não haja esse risco. Correto? Então, feitas essas considerações iniciais, professor Fábio, passo a palavra para que, enfim, o senhor aí nos guie em relação à jurisprudência, né, trabalhista, ou seja, para onde ela vai, para onde podemos caminhar aí nessa zona cinzenta, nessa discussão entre presunção e prova, para que podemos ter o risco menor possível, obviamente, e a melhor proteção aos trabalhadores e empregados. Bom dia, professor Jorge, professor Shed, meus colegas de INSPER. Então, não nos conhecemos pessoalmente, só por tele-reuniões, mas eu fico lisonjeado pelo convite. Assim, a expectativa, a gente estava conversando antes, estou nervoso porque é uma expectativa que eu vá dar alguma luz. Infelizmente, a justiça ela é fracionária, né? E não tem como a gente fazer uma receita de bolo. Eu não tenho como chegar aqui e falar assim, nem nós, juízes, temos como falar, olha,
a questão aqui se fizer isso, vai acontecer aquilo. Não, não dá para fazer essa questão lógica. A gente aprende lá no primeiro ano de Direito, né? Questão de lógica do Fábio Liu, aquele livro C, A for B, B for C. Essas proposições lógicas a gente não consegue. Aí as pessoas, né, os operadores, jurisdicionados, advogados, assim, pô, mas a justiça não tem previsibilidade? Infelizmente não tem. A gente estava brincando, conversando da questão da jurismetria, né? Estão tentando fazer jurismetria. Não dá certo. Por que não dá certo? Ah, porque o sistema é assim. Na verdade, o sistema... E é engraçado, por exemplo, eu sou juiz da segunda vara do Guarujá, eu atuei sempre em São Paulo, quando eu fui promovido, eu fui para o Guarujá, que é uma comarca pequena, né, comparando com São Paulo, são 340 mil pessoas, a cidade, são 1.200 processos por ano, por cada vara, são 3 varas, 3.600 processos por ano. É uma complexidade diferente, porque ela tem porto tal, e outra realidade. O Guarujá é um lugar pobre, é um lugar com muitas comunidades tal, e uma realidade bem diferente, por exemplo, de São Paulo, que também tem isso, mas também tem situações muito mais específicas e sofisticadas, né? O que eu tento, o que eu vou fazer? Eu sei que eu tinha um tempo, o Shed já tinha me avisado, assim, mas eu vou tentar ser rápido, eu não quero ser, nem tenho a pretensão de ser professoral, não tenho nem essa habilidade, mas eu vou tentar só passar, assim, fazer um en passant para localizar da onde nós partimos e onde nós estamos, né? Eu posso compartilhar aqui? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Está aparecendo aí? Tá? Sim, está aparecendo. Então, vamos lá. Rapidinho, eu vou passar pelo que não interessa. Eu tenho 17 lâminas aqui, mas eu vou correr para a gente não... Vamos ao que interessa. Um dado estatístico importante, de janeiro a março de 2021, foram ajuizadas 1.757.566 novas ações nesse trabalho. Dessas, 23.938 tratavam da Covid-19. Ou seja, isso é a parametrização que se faz quando você entra no PJE. Em 2020, só para fazer uma comparação, foram 1.451.963 novas ações, com 21.824 ações tratando de Covid. Estatisticamente, é 2%. Então, se nós formos ver isso, é pouca coisa por enquanto. Não tem uma... E, assim, a tendência é que isso se reduza. Então, acho que isso é uma perspectiva boa, até é um bom sinal até por uma questão de saúde pública, quer dizer, está funcionando vacina, seja lá o que for que a pessoa acredite que vai resolver. Dados estatísticos, é importante só para a gente saber a produção estatística que aconteceu, a produção de normas que aconteceu no TST. Atos da presidência 5, atos conjuntos 2, atos da vice-presidência 9, atos conjuntos da vice-presidência 1 e recomendações 6. Isso aqui é bem por cima, só para vocês saberem que trataram sobre o tema, mas tem mais coisa do que isso, para ver que há uma importância, e o Jorge faz um aviso que eu também concordo. A questão do Ministério Público, que teve aquela nota técnica, na verdade, é uma nota técnica de atuação do Ministério Público, mas não vinculativa ao Judiciário. Aí vão falar, mas o juiz, cada um pensa de um jeito. Infelizmente é isso, cada um pensa de um jeito. Eu não tenho como falar que não. Não, a hora que puser inteligência artificial, aí pode ser que haja uma homogeneização, mas por enquanto não tem jeito, porque a ideia é essa, que o juiz pegue a norma concreta, abstrata e genérica e torne ela concreta e individualizada. E aí a discussão se essa aplicação é a melhor ou não vai caber para a instância recursal e, em última instância, em Brasília, que uniformiza a aplicação da lei e da Constituição. Mas o fato é que a Justiça do Trabalho, e vocês, que quem trabalha com isso, os advogados, tem que lidar com fatos. O Jorge colocou perfeito a situação seguinte: há uma presunção, nós vamos tratar de prova, é isso, nós vamos ter que ir para cada audiência tratando de prova. Mas como é que nós vamos fazer? Vai depender. Depois a gente, no final, tento sugerir algumas medidas, assim, vamos dizer, que eu acho que para a justiça há uma ideia de, olha, a empresa está tentando, ela também não pode ser babá do empregado. A empresa tem que cumprir as normas, tem que estabelecer regramentos, tem que até punir, pode punir se houver um descumprimento,
mas a empresa não pode ser uma ama seca do empregado. Então, se já fez tudo isso, o empregado se recusa, não tem o que fazer. Ela pode fazer mais o quê? Aí, há uma ideia que eu também sempre combato, é o seguinte, mas a empresa tem que fazer isso, a empresa tem que fazer aquilo, a empresa tem que cumprir a lei. Agora, fora isso, a empresa não pode chegar lá, pegar na mão do rapaz, ter uma decisão recente até, que eu achei legal, não vai dar tempo por causa do nosso... Mas da Justiça de Minas, que falou o seguinte, olha, a empresa forneceu máscara, mandou usar a máscara facial, não usou, e havia filmagens internas que ele se recusou a usar, justa causa. Justiça de Minas confirmou isso. Então, eu acho que a gente também não pode colocar no colo da empresa uma ideia de babá, ela não é isso, mas tem que ter algumas precauções. Eu faço uma referência rápida aqui, de novo, vocês estão cansados de ver isso, tal, mas acho que isso é só importante para a gente localizar. A primeira lei tratou, né, essa lei 13979, 2020, que ela trata isolamento, quarentena e outras medidas emergenciais. Ela é a lei que em seguida, meio que justifica o Decreto Legislativo 6/2020, que declara o estado de calamidade pública, um adendo nesse decreto que ele trata da calamidade pública para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, há um probleminha ali que ele só fala disso, para fins da responsabilidade fiscal. O que ele fazia? Ele permitia ao Executivo não cumprir os limites fiscais por uma questão de emergência de saúde pública. Aí a Lei 13.982, 2020, auxílio emergencial, a MP 927, citada pelo Jorge, que é a MP que, assim, ela é a mais breve, né? Não tem aquele... a MP breve, só que ela causa efeitos ainda hoje. Ela teve a vigência encerrada em 19 de julho de 2020, flexibilizou requisitos, prazos para o teletrabalho, banco de horas, antecipação de férias e feriados, e declara hipótese de força maior, o fato da pandemia. Aí, mais para frente, a gente tem a 936, que também aí foi convertida em lei, que fala da suspensão do contrato, redução do salário, benefício emergencial. A 945, para quem eu não sei se eu tenho aqui pessoas do setor portuário, eu falo porque, né, é meu métier ali do Guarujá, eu trato do Porto de na verdade, o porto no lado do Guarujá, que eu nem sabia que havia essa divisão do porto, mas são medidas emergenciais relativas ao setor portuário e importante às pessoas do trabalho marítimo, a questão dos cruzeiros, dos trabalhadores embarcados, chama atenção, se alguém for dessa área, que haverá está havendo uma preocupação maior com esses trabalhadores, porque estão tendo vários casos de, inclusive, fiscalização de trabalho em condições precárias ou escravo, né, análogo a escravo. Então, um cuidado que tem que se ter, se há pessoas aqui que advogam para esse tipo de, ou advogam, ou tratam disso, está tendo um cuidado especial com esse tipo de trabalhador. A gente teve agora, recentemente, aquela questão do canal de Suez, lá, que aquele navio ficou embarcado e a condição dos trabalhadores chamou atenção. No Maranhão, aquele navio que chegou e houve essa variante nova, tal, da Covid, e chamou atenção também a situação dos trabalhadores. Então, essa é uma situação específica, não vou conseguir tratar, é muito longa, mas essa área vai ter que tomar um certo cuidado. E a CNP tratou dessas medidas emergenciais no setor portuário. A 946, que a vigência encerrada em agosto, referente à transferência de recursos, PIS, PASEP, isso vocês também já sabem, não preciso ficar falando. Importante. Portaria 2.309, de 28 de agosto de 2020, que foi revogada em 2 de setembro de 2020. Importante. Essa portaria, então, teve uma vigência de 5 dias, 4 dias, de 28 de agosto a 2 de setembro. Ela tratava a Covid como doença ocupacional. O que isso quer dizer na cabeça do juiz? Então, como dizem, né, cabeça de juiz, aquela frase, não vou usar, vocês sabem o resto. O que passa assim? Acende um sinal vermelho, fala assim, opa, não, amarelo, um amarelo vai dizer, opa, houve uma normatização dizendo que aquilo é ocupacional. E também, vou fazer aqui também uma defesa da categoria, né, se eu posso, não falo em nome da classe, mas, na verdade, para os senhores advogados, advogadas, para nós, juízes, juízas, nós somos a primeira linha do combate.
Então, chega um cliente e fala, aconteceu isso, vocês têm que resolver. Vão ao judiciário e, pá, propõe ou tem que se defender. Para o juiz, e há uma evolução dessa jurisprudência, você tinha que resolver na hora. Então, chegaram para o juiz lá no Sul e falaram, olha, tem o risco de um monte de gente pegar Covid, porque o frigorífico coloca todo mundo no mesmo lugar, não sei o quê. Ele deu uma liminar mandando fechar o frigorífico. É o mais adequado? É fácil a gente falar depois que já se passou um ano e aí houve discussão jurídica, teórica, vários eventos como esse, você vai consolidando o entendimento. É muito fácil quando você faz isso. É muito fácil quando, depois de um ano, você vê em perspectiva aquele pedido inicial, aquela defesa e aquela decisão. Fala, pô, mas o juiz fez isso. Mas naquela época, até uma questão de ciência, né? Tem decisão do começo dizendo que máscara não era efetiva para a eliminação da Covid. Tem uma decisão em uma ação civil pública do DF, que o juiz coloca, já está comprovado que a máscara não é eficaz para a proteção da Covid. Ou seja, é uma decisão da época, temos que entender que a decisão foi de março de 2020. Então, essa portaria chama a nossa atenção. A MP 1045, que agora, né, pagamento de benefício, tal, que está vigindo agora, ela foi renovada por mais 60 dias. A MP 1046, que trata teletrabalho, antecipação de férias, suspensão de exigência administrativa em segurança e saúde do trabalho e diferimento dos recolhimentos do FGTS. O que eu chamo a atenção, por isso que eu pus aqui, é que para nós da Justiça, toda vez que há uma norma dizendo suspensão das exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho, sinal amarelo é levantado. Então, o que eu acho? O que eu penso? Na hora que eu vejo, estou cumprindo a lei, certo, nós estamos cumprindo uma medida provisória. E nós sabemos, eu não vou entrar em discussão política, mas que está meio confuso o Brasil. Como diz o Marco Aurélio Mello, né, ministro conhecido do Supremo, ele tem uma frase que eu sempre repito: vivemos tempos estranhos. Então, nós estamos em tempos estranhos e, infelizmente, estamos no meio dessa luta, né, do rochedo aí com o mar, e uma medida provisória dizendo assim, e a 927 também tinha feito isso, que era suspender as exigências administrativas em segurança e saúde do trabalho. Aí, e é difícil, a gente tem que tratar a legislação de uma forma, né, a lei ela tem que ser genérica, né? É difícil sustentar isso, por exemplo, como tratar uma empresa que cuida só de, vamos dizer, questões administrativas, não é uma fábrica, não é uma indústria, mas eu tenho que tratar a lei considerando tanto a empresa que não tem risco nenhum, quanto aquela que tem. Então, vocês falam assim, mas a legislação trabalhista está muito antiquada. É que a gente tem que tratar dos dois extremos. Ao mesmo tempo que a gente fala que né, eu vou usar um termo que é pejorativo, mas é que está que a Faria Lima, tem as pessoas, não sei o quê, a gente tem em São Paulo a Zona Leste. Eu moro na Moca, perto do Brás. Foram várias aqui ações de trabalhos em condições semelhantes a escravo da questão do boliviano, do lado da minha casa, 10 quilômetros, 5 quilômetros da minha casa. Então, essa é a dificuldade da gente calibrar, e aí cabe ao juiz calibrar. Né? A lei tem que tratar disso. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando a lei fala, a CMP fala, está suspensa as exigências administrativas em segurança do trabalho, eu, como gestor de empresa, eu tomaria cuidado, pensa assim, pô, mas o juiz deve estar achando, pô, mas por que estão fazendo isso justo em saúde e segurança do trabalho? E aí eu posso afirmar, assim, posso com quase 100% não, eu vou falar por 95%, que a questão de saúde e segurança do trabalho para a justiça do trabalho é uma questão de honra. Então, assim, esse é um cuidado que tem que se ter para não correr esse risco. O Jorge pergunta no começo, né, o que a gente pode fazer? De novo, eu vou voltar. Tentar a gente cumprir a NR1, que é aquela norma regulamentadora 1, que ela, assim, agora ela foi modificada e tem umas coisinhas básicas lá. Expedição de ordem de serviço em matéria de segurança e medicina do trabalho. É coisa besta, mas se você fizer aquilo, para o judiciário, fala assim, bom, a empresa tentou, ela fez as ordens, ela cumpriu, ela fiscalizou. Agora, se fora isso aconteceu um acidente, aí sai da expectativa, sai do âmbito de atuação dela. Rápido, eu não quero tomar muito tempo. MP 927, citada pelo Jorge, a gente nem tinha combinado, hein? Foi na hora que eu fui falar que a gente falou desse artigo, mas já estava pronta a minha lâmina aqui.
os casos de contaminação pelo coronavírus não serão considerados ocupacionais, exceto mediante comprovação do nexo causal. Aqui o Jorge bateu muito nisso, que assim, exceto mediante comprovação do nexo causal. O que o Supremo entendeu disso? E nós também, né, de certa forma, já havia meio que um consenso com esse artigo. De novo, que eu chamo a atenção. Para que mexer nisso? Né? Mas, o que o Supremo fez? O Supremo fez o seguinte, eu não sei porque eu aperto e ele volta para cima, não sei o que está acontecendo. Na ADI 6342, são várias ADIs, vocês sabem, não vou ficar citando, eu vou na mais importante. Foram acho que 8 ADIs, mas aí uma teve liminar antes. Essa aqui, ele fala que o julgamento dessa, ele fala que já estava prejudicado porque já tinha liminar na outra. Então, mas o que interessa é isso aqui. O Alexandre de Moraes, que foi seguido, ele não era o relator, era o ministro Marco Aurélio, que não dava a suspensão desse artigo, aí ele foi relator designado, ele fala o seguinte, a norma em questão exclui como regra a contaminação pelo coronavírus da lista de doenças ocupacionais, transferindo o ônus da comprovação ao empregado. Isto é, cabe ao trabalhador demonstrar que contraiu a doença durante o exercício laboral, denodando o caráter subjetivo da responsabilidade patronal. Então, ele está dizendo que o Jorge havia falado no começo, que havia aquela presunção, e aí o que aconteceu? O Alexandre de Moraes falou assim, peraí, eu não posso inverter isso. Qual a inversão? Deixar o trabalhador ter que fazer essa prova. Com base nisso, e com base nesse tema, que foi o tema 932 do RE 828040, vocês devem saber, o Supremo já tinha definido o seguinte, artigo 927, parágrafo único do Código Civil, é compatível com o artigo 7º, 28 da Constituição. O 28 fala daquela, cabível a indenização por acidente, quando comprovado qual dolo ou culpa. E aí havia essa discussão que a responsabilidade, de forma geral, do empregador seria uma responsabilidade subjetiva. E aí o Supremo fala o seguinte, olha, é aquilo, só que em determinadas situações será objetiva. E aí ele fala, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidente de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar disposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que os demais membros da coletividade. Na verdade, ele quase que ele traduz, ele repete o que está no parágrafo único do 927. Resumindo, o que ele quis dizer? Depende da atividade exercida por aquele empregado, será considerado o risco, a responsabilidade objetiva. A regra é a responsabilidade subjetiva. A regra é a subjetiva. E aí, o que ele fala... Meu Deus, mas hoje está ruim aqui. Espera só um pouco aqui, ó. O que ele tenta falar na toda a fundamentação do voto? Foi arguída por interessados que intervieram naquele processo, falando o seguinte, a gente tem que diferenciar atividade de risco comum a toda atividade. Esse é o ponto o ponto essencial dessa decisão. O caso, ele veio do TSE, só para vocês entenderem qual foi o fundamento do RE, do recurso ordinário, foi um caso do TST que aconteceu o seguinte, o trabalhador era do setor de vigilância de um banco, de um supermercado, ele estava ali aguardando a sangria do caixa, houve um assalto, um tiroteio, ele não foi atingido. Só que depois disso ele desenvolveu síndrome de estresse pós-traumático. Aí a discussão começou, peraí, mas atividade de supermercado não é de risco, ok, a de supermercado não, mas das pessoas que cuidam do caixa do supermercado passam a ser de risco. E aí a discussão no Supremo foi trazida, o Alexandre de Moraes cita isso para dizer o seguinte, olha, ele não na verdade, não é todo, por exemplo, o estoquista do supermercado, ele não está sujeito a uma atividade de risco maior que a média. Mas e se cair uma gôndola na cabeça dele? Aí a gente já mudou. Mas aí o risco de uma gôndola cair no estoquista é maior do que no risco da pessoa que fica lá na frente falando, posso te ajudar? Aí como é que se define isso? É caso a caso.
É caso a caso. Então, dentro do supermercado, você pode ter atividade de risco maior e atividade de risco que vão tratar da subjetividade. Ah, mas não tem jeito, é isso. Eu também. Porque se a gente usasse uma generalização, dizer, no supermercado não há atividade de risco maior do que a média, não seria razoável, porque o caixa é uma atividade que gera mais risco. Prova disso são os assaltos que a gente vê estatisticamente, os assaltos acontecem no caixa. O furto da mercadoria lá atrás é bem menor do que o assalto no caixa. Ou ainda o furto, né? Ele não gera um risco de dano. A pessoa vai pegar, vai sair, não vai ter risco de violência. Então, eu fiz aqui uma frase, né? Uma substituição do elemento subjetivo da atividade habitual que gere uma situação de risco especial, fora do comum, um risco inerente à própria atividade, independentemente do dano. Isso é importante. É a própria atividade, pode ser que não haja dano, pode ser que não haja um dano especial, mas aquele dano, o risco disso é um risco maior. Então, eu vou dar um exemplo que assim é bastante discutido, às vezes, na justiça, que é a questão do assalto aos trabalhadores do transporte público. O transporte público tem uma norma dizendo o seguinte: agora a maioria mas ainda há dinheiro, né, captação de dinheiro. E aí é uma discussão grande se, por exemplo, o assalto que o cobrador sofre uma violência, se aquilo seria uma atividade de risco que se enquadraria no objetivo ou na subjetiva. E a tendência da jurisprudência nesse caso, de novo, é a situação de tratar o cobrador como uma atividade de risco maior do que o normal. E aí, vamos trazendo para a Covid, os trabalhadores do transporte público passaram a ser considerados atividade de risco. Por quê? Aí a questão é óbvia. Qual o fato? É muita gente amontoada. Então, o fato é, para a Covid, a atividade do transporte público é uma atividade de risco objetivo, que trata do 297, parágrafo único. Por quê? Porque é uma questão fática. Você, dentro de um ônibus, quem usa transporte público, sabe como é que é o ônibus. Eu não uso no meu dia a dia, mas finais de semana eu saio com meu filho para andar de metrô, trem, vira e mexe, eu saio com ele. Meu filho tem 6 anos e eu sempre gostei de andar de metrô, sempre andei. Agora, né, você vai ficando velho e eu estou agora em teletrabalho. Eu sou cringe, né? Então eu só trabalho agora em teletrabalho e não tenho usado isso. Mas finais de semana são mais. O transporte é ótimo, não tem quase ninguém. Mas há essa questão do momento. Então, para o cobrador, o risco do assalto é objetivo. Para a Covid, o cobrador e o motorista têm o risco objetivo de ser contaminado. Então, é uma situação que vão falar, mas não tem receita? Não tem. A gente vai ter que cuidar. Ó, eu só estou mostrando aqui o que aconteceu de uma evolução jurisprudencial. Essa ação, uma ação coletiva, uma ação civil coletiva do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Carne, derivados de frango e afins, de Criciúma, contra a Seara e a JBS. O juiz recebeu essa ação civil coletiva e deu a liminar, e dizendo o seguinte: havia risco de paralisação. Eu faço a data só para a gente localizar. Essa decisão é de 20 de março de 2020. E essa decisão, o juiz manda fechar o frigorífico. No mesmo dia, a JBS entrou e a Seara entrou com mandado de segurança e deram a liminar, cassando essa liminar da ação civil coletiva, dizendo o seguinte: a atividade dos frigoríficos era atividade essencial e eles não podiam ter bloqueado porque entrava naquela definição de atividade essencial. E o risco era muito etéreo, não havia ainda uma definição correta que aquela atividade em si geraria maior risco. Mas, de novo, a gente está em 20 de março de 2020. Hoje nós estamos em 2 de julho de 2021. Muita água passou embaixo dessa ponte. Então, mudaram os critérios para a gente definir o que é atividade de risco. Existe uma lista da atividade de risco? Ainda não entrou em NETEP, né? Aí o Shed e o Jorge falam muito melhor do que eu, mas eles não entraram. O que eu estou dizendo é que aquela norma que falava inicialmente que era uma doença ocupacional acendeu uma luz amarela. Tanto é que eles revogaram no dia seguinte, mas não são todas as atividades. Eu trouxe essa sentença, eu quero mostrar porque eu acho bem importante. É uma sentença do Rodrigo Trindade, que esse juiz foi presidente da Matra 4. E é uma ação também contra a JBS, lá na cidade de Frederico Westphalen. Quem conhece o Rio Grande do Sul
é uma cidadezinha muito bonitinha. Adota a inversão da presunção da contaminação em razão de condições propícias ao contágio e supõe a ocorrência da doença ocupacional. Essa sentença foi mantida agora pelo TRT da 4ª Região, dia 25 de março de 2021. Eu trouxe a sentença, eu quero mostrar para vocês. Ó. Tem um trecho, a sentença é grande, isso aqui é a sentença. Olha o que ele fala. Aqui, ó. Só vou ler essa parte. Ao que se vê, a percepção e repercussão mundial da elevada transmissibilidade da Covid-19 entre trabalhadores do setor frigorífico, e que esse é importante fator de contribuição para a interiorização da doença no Brasil. Em paralelo, evidenciou-se que há grandes oposições dos frigoríficos em acertar rotinas, ó, aqui é que eu bato, ó, comprometendo-se no esforço planetário de conter o avanço da doença. Aí é o que ele fala, ele traz isso, isso é a sentença. No estudo Covid-19, setor frigorífico, abate o desafio sanitário, Ernesto Pereira Galindo chama atenção para o crescimento de casos Covid no setor frigorífico. Os números vertidos no mapa abaixo, comparando o fluxo de trabalhadores, empregados de frigoríficos e casos de adoecimento são especialmente eloquentes. E aqui ele traça um gráfico dos casos de Covid por município, residência e emprego. Então, essa sentença é bastante, assim, chama atenção pelo estudo que o juiz fez, tratando da porcentagem de contaminação. Olha que interessante, ele vem de Campo Grande, vai para o Paraná aqui, trata de Santa Catarina e aqui, ó, esse meio oeste aqui do Rio Grande do Sul. Então, é uma tendência, eu não posso dizer que é uma tendência, mas eu posso dizer o seguinte, no Rio Grande do Sul, essa sentença confirmada agora, ela pode dar uma acendida na situação. Por quê? Porque nós estamos tratando de uma atividade interiorizada que é diferente da situação de São Paulo, do grande centro urbano. Ali há uma outra referência. Mas por que eu trouxe essa sentença? O Rodrigo é um juiz bastante conhecido, é um juiz que escreve bastante, então ele tende a formar uma jurisprudência ali. Então, eu já falei demais, eu passei, mas assim, o que eu posso dizer? O que eu acho que a gente pode fazer? Eu vou só citar aqui a NR1, que a gente esquece, só para falar o seguinte, ó, às vezes, cabe ao empregador, e a NR1 foi alterada recentemente, tá? Só para saber que ela foi alterada, e essa é a redação atual. Cabe ao empregador cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, informar aos trabalhadores os riscos ocupacionais existentes no local de trabalho, medida de prevenção adotada pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos, os resultados, aí é bobagem, resultado de avaliação, aí isso é importante, o item C, elaborar ordem de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Qual a minha sugestão? Se temos uma área de risco ou a determinação do uso de máscara pode ser feita com uma ordem dessas na NR1. Por outro lado, olha o que diz ao trabalhador. Cabe ao trabalhador cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, inclusive as ordens de serviço expedidas pelo trabalhador, pelo empregador. Então, emitida a ordem de serviço em determinada atividade ou determinada planta de fábrica, essa ordem de serviço de conhecimento geral, ele vai ter que cumprir. Ah, mas ele pegou Covid e aí ele está alegando que foi na empresa. Bom, eu cumpri, excelência, está aqui a ordem de serviço, eu mandei cumprir, eu adverti quem não cumpriu, está aqui, e foi treinado para usar. A empresa chega ao judiciário dando uma carteirada. Qual que é a carteirada? Está tudo aqui. Eu cumpri a NR, eu cumpri... Ah, mas ele pegou. Bom, mas aí se houver uma condenação, de novo, aí eu falo assim, né, o mundo real e o mundo que aparece nos sites jurídicos. Eu, ali no mundo geral, eu vejo que assim, há uma grande distância. Na verdade, muitas das empresas que eu vejo, decisões, as situações dessa, as empresas cumprem. Eu trago ali de um grande terminal portuário que ele cumpre todas, e o Jorge falou do PPRA, a empresa grande que tem lá no Guarujá, ela apresenta o PPRA mostrando, inclusive, mapas de risco. E aí, assim, é muito difícil, porque você vai ter que provar que aquela situação, a empresa cumpriu todas as normas e mesmo assim houve uma contaminação. Então, a empresa vai, assim, eu vou usar o termo chulo, mas é uma carteirada. Ó, só uma jurisprudência que eu trouxe para vocês, olha aqui.
pandemia, nexo causal não configurado. Para o enquadramento da Covid como doença ocupacional, é necessário que haja ao menos indícios de que o contágio se deu no ambiente de trabalho, nexo causal. No caso, embora o reclamante exercer, olha só, função de técnico de enfermagem, não trabalhava em ambiente hospitalar ou diretamente com pacientes em tratamento de Covid, já que fazia o atendimento a apenas um paciente, home care, o qual foi testado e não contraiu a doença. Decisão bem legal do Tribunal da 18ª Região de Goiás, que o cara era home care, ele cuidava de paciente, e falaram o seguinte, mas espera aí, mas o paciente que ele cuidava não teve Covid. E há um dado, né, nessa decisão, que a mulher, a esposa do reclamante, teve Covid antes dele. Então, a questão foi fática. Mas olha só, mesmo uma pessoa numa atividade que geralmente é considerada de risco, foi excluída pela prova. Então, só indo ao encontro do que o Jorge disse, há situações, sim, que a presunção, a maioria, a presunção não foi confirmada, essa presunção foi excluída pela decisão do Supremo. As atividades de risco, consideradas de risco, aí sim há uma inversão, ou seja, é objetiva, mas com possibilidade da empresa desfazer esse nexo de causalidade, como nesse caso. Então, é isso. Eu já sei que eu passei da minha hora. Desculpa, Jorge e Sherry, falei demais e fico à disposição para debates finais ou conversa. Obrigado. Professor Fábio, foi um imenso prazer ouvir essa aula aí. Realmente estava aqui pensando em várias questões. Antes de mais nada, queria dar aí também um bom dia a todos que nos acompanham. Bom dia, Jorge. É mais uma honra aqui num webinar preparado aqui pelo Escritório Bichara, e você levantou vários pontos interessantes, importantes, e que podem ser tratados também na nossa correlação dos aspectos previdenciários, já que essas matérias, embora elas sejam tratadas em competências diferentes, já que a matéria previdenciária acaba sendo tratada lá na Justiça Federal, em geral, né, benefícios, aposentadorias, ou até mesmo na Justiça Comum, na civil, né, já naquelas situações em que eles entram com as ações acidentárias. E também é tratada na Justiça, principalmente na Justiça do Trabalho. E, embora o cenário ideal fosse que a natureza jurídica de alguma coisa ou as decisões fossem todas parecidas para a mesma situação, muitas vezes a gente tem situações que é tratado de uma forma lá na Justiça Comum e depois na Justiça do Trabalho é tratado de uma forma completamente diferente. Enfim, são visões e análises feitas por juízes diferentes, inclusive, né? Mas eu acho que, assim, eu trouxe três, na verdade, questões para tratar aqui. Eu vou tentar ser o mais breve possível também. E a primeira delas seria com relação ao FAP, porque eu acho que, assim, a questão previdenciária, óbvio, você tem lá o empregado contaminado por Covid, que venha a falecer ou qualquer coisa do tipo. A empresa, todas as empresas, né, principalmente lá no começo da pandemia, trataram de tentar fazer o seu gerenciamento, né? Todo mundo estava aprendendo em conjunto o que fazer, né? Obviamente teve os, entre aspas, lockdown, né? Todo mundo foi, quem podia foi trabalhar em home office, atividades essenciais continuaram exercendo aí sem nenhum tipo de restrição ou algum tipo de restrição, mas todo mundo procurou fazer um gerenciamento. E para o aspecto previdenciário, especificamente, eu acho que a preocupação era justamente não ter as caracterizações de doenças com nexo entre a atividade e a própria doença do Covid. E até porque esse negócio do FAP, ele é um gerenciamento que é feito diariamente, né, pelas empresas, já que elas estão numa eterna competição com as outras empresas. Então, quem tiver menos acidentes, quem tiver menos acidentes de trabalho, né, com um nexo de trabalho caracterizado, passa a ter, então, uma redução no seu site. Então, tem um benefício ali por trás. E a gente até teve um webinar inicial no ano passado falando dessas questões, em que a gente não sabia ainda exatamente como seria tratado. Nós indicávamos caminhos, né, dizendo, olha, o gerenciamento é importantíssimo, as empresas têm que ter o controle de tudo, PPRA, equipamento de proteção individual, coletiva, enfim, tudo que fosse possível para conseguir tentar controlar o seu ambiente de trabalho, ao menos, e impedir que os seus empregados fossem contaminados.
e justamente para que tudo isso fosse levado num próximo momento em que houvesse uma caracterização de algum benefício, aí eu estou falando do aspecto previdenciário, de algum benefício como um benefício acidentário, né? E aí a gente tem, como o Jorge trouxe no começo, disposições específicas na lei, e na lei, no caso, 8.213, que inclusive trata de benefício previdenciário, né? A lei de benefícios da Previdência, e ali existe essa disposição dizendo sobre as doenças endêmicas, já havia essa disposição, que elas não seriam consideradas doenças do trabalho, exceto quando fosse possível comprovar pela natureza do trabalho. E é isso tudo, professor Fábio, que você estava mencionando, e eu achei interessante, porque você trouxe a situação, por exemplo, do caixa do supermercado, trouxe a do frigorífico, e a mais interessante para mim foi a do enfermeiro, porque quando a gente está tratando aí de nexo, se eu pegar pessoas que trabalham no ambiente hospitalar, e não era o caso, né? Mas vamos supor, no ambiente hospitalar, mas eu tenho a pessoa que está no. Inclusive, a gente sabe disso, porque eu acho que, enfim, as pessoas foram para os hospitais durante esse tempo, e eles tinham as alas de Covid e as alas que não tinham tratamento. Inclusive, os próprios pronto-socorros, PS, eram separados. Você está com sintomas? Vá para o PS aqui do lado, dependendo do hospital, obviamente. E, de certa forma, eu poderia, até nessas situações de hospitais, né, de trabalhador, de médicos, enfermeiros, tentar desconstruir um nexo, né, com a atividade. Embora muito difícil, eu sei, né, das dificuldades que nós temos de tentar comprovar que onde ele pegou esse vírus. Eu acho que esse é o grande desafio, né, nessa situação que você trouxe da enfermagem. Mas a esposa pegou. Ele não pegou lá, mas pegou com a esposa. Realmente muito difícil. Mas eu acho que hoje ainda nós nos deparamos com uma situação em que, para efeito previdenciário, quando a empresa tiver lá uma caracterização de um benefício, se houver, né, pelo perito médico do INSS, como B91, um coronavírus, né, pegou Covid e ficou, enfim, até tem as questões dos efeitos colaterais do vírus, né, que, na verdade, ele fica com algumas sequelas e etc., e ele ficar, por exemplo, sei lá, inválido, e ele caracterizar aquilo como uma doença ocupacional, nessas situações, as empresas vão ter que contar com a sua prova documental. No fim do dia, né, para os advogados, principalmente, o que importa é o material de provas. O que nós temos para comprovar que essa pessoa foi, enfim, não foi exposta ao coronavírus no seu ambiente de trabalho, ou ainda que fosse exposta dentro do seu ambiente de trabalho, estava bem protegida. Estava com luvas, óculos, enfim, todo equipamento, de forma que não foi ali, pelo menos não haveria a presunção de que foi ali onde ele pegou. E tentar defender isso, né, na esfera administrativa. E também, muitas vezes, porque o que ocorre é que, às vezes, o empregado ele perde ali na esfera administrativa o processo dele perante o INSS, e depois ele leva isso para o judiciário, que é como eu disse, ele leva lá para a justiça comum e tenta fazer a caracterização daquele benefício ali. E, inclusive, muitas vezes o que acontece, aí eu trato muito isso com o Jorge, em questões que podem ser levadas, o empregado traz da justiça comum uma sentença de um juiz estadual determinando um nexo, configurando um nexo para a justiça do trabalho, e diz, olha, né, ele fala, olha, aqui eu tive lá a caracterização, teve a perícia, então aproveita aí. Enfim, muitas vezes, e aí tem até uma discussão que a gente tem, que na maioria desses casos, as empresas nem participam. Elas, no máximo, elas dão lá porque ele entra contra o INSS. E aí eles pedem para a empresa alguns documentos, os juízes, né? E aí o INSS, de certa forma, acaba não fazendo a contestação do nexo. Porque para o INSS, ele vai pagar o benefício de qualquer forma. Então, se a pessoa está incapacitada, como ele vai pagar o benefício de qualquer forma? Se há um nexo ou não, qual seria o efetivo interesse do INSS em contestar aquilo, em gastar tempo pedindo para o perito demonstrar se teve ou não, né, o nexo com a atividade? Então, as empresas nem participam e muitas vezes eles levam isso para a Justiça do Trabalho, dizendo, olha, está aqui a prova, mas
a empresa não participou daquele contencioso, né? E muitas empresas a gente acaba até entrando como assistente para justamente evitar isso. Falar, peraí, deixa eu olhar direito aqui. E eu, como interessado, peço para o juiz me aceitar como assistente lá na Justiça Comum, para que eu possa demonstrar, não, veja, aqui eu tenho meus documentos, veja, ó, tem o meu PPRA, ele usava esses equipamentos de proteção individual, de proteção coletiva, então não há esse nexo, né? E aqui a gente está tratando desse nexo que é extremamente importante. Mas eu achei muito interessante essa sentença aí que você colocou, porque ela nos dá um pouco mais de elementos aí para poder construir junto com as empresas do Brasil que não têm interesse que os seus empregados sejam contaminados por Covid, né? Eu acho que ninguém tem esse interesse, aliás, ao contrário, todo mundo está tentando evitar ao máximo e que justamente a gente tente, até teve, eu acho que uma pergunta aqui no meio já do webinar que o Jorge até já respondeu, com relação à documentação, que seria o formato mais adequado para defender tanto perante a Justiça do Trabalho, quanto perante a Justiça Estadual, se for o caso, ou até mesmo com relação ao perito médico do INSS. E aí tem uma questão também que é curiosa, que você trouxe, que é, ainda hoje, nós não temos uma previsão no decreto 3048, que traz lá os casos de doenças e agentes que podem ser automaticamente configurados como doença do trabalho, não temos a previsão do coronavírus. Só para fazer um exemplo, no caso, por exemplo, de quem mexe com cimento, e se ele tiver rinite alérgica, o perito médico, ele automaticamente, ele fala, você mexe com cimento, então ele automaticamente caracteriza aquilo como um nexo técnico epidemiológico e diz, olha, como ele trabalha com cimento, rinite está automaticamente caracterizado. Nós não temos ainda as previsões das atividades que mais estariam propensas a ter essa caracterização. Isso é bom e é ruim, porque a gente fica ainda sem saber, né? Porque ainda no caso do nexo técnico epidemiológico, eu teria a possibilidade de demonstrar que não foi decorrente que a rinite dele não foi decorrente da atividade. Eu tenho essa possibilidade de contestação. Mas se eu pelo menos soubesse quais são os setores que eles estão mapeando e deixando um pouco mais com certeza de que serão caracterizados, que aquelas atividades ou aqueles empregados estarão caracterizados como um nexo de trabalho, né, trabalho-doença, a gente poderia talvez atacar com um pouco mais de firmeza, tentar construir ambientes mais seguros, etc., né? E não há isso por hora, que acaba sendo, como eu disse, é bom porque, na verdade, tem empresas que não vão ser prejudicadas automaticamente, mas é ruim porque a gente não consegue construir ou mapear essas empresas e tentar, talvez, já trazer uma redução dos casos de Covid naquele tipo de segmento, né? Porque aquela sentença é interessantíssima, porque ele vai, inclusive, colocando de onde vem, para onde vai. Eu não tinha tido acesso a isso, achei muito interessante. Outra questão também que é importante e que pode ser resultante aí de uma caracterização de um empregado com Covid, né? Se eu fizer um nexo, se for estabelecido o nexo, melhor dizendo, pelo perito do INSS entre o Covid e aquela atividade, o que pode acontecer também é que o INSS entre com as ações regressivas, dizendo, olha, houve negligência da empresa. Então, eu estou pagando aqui um benefício, e aí, pior ainda, né? Porque ele, além de não querer contestar lá na ação acidentária da Justiça Comum, ele diz ainda, eu nem vou pagar isso, porque eu vou cobrar da própria empresa. Então, há uma negligência aqui, houve negligência, então a empresa será obrigada a pagar esse benefício. E essas ações regressivas, elas são complicadas, porque ele entra com essa questão de negligência, se você não tiver documento para uma questão, né, no caso lá do nexo técnico, provavelmente você não vai ter para outra, que é para a ação regressiva em si. Né? E seria um problemaço para as empresas, que elas teriam um custo muito maior a arcar aí, um custo imprevisível, né? E ainda tratando numa pandemia, com uma quantidade de casos realmente violenta. E, finalmente,
para finalizar aqui, eu acho interessante dizer que teve uma lei, lá no começo da pandemia, a Lei 13.982, que o governo ele editou para que na verdade, ele estava querendo que as empresas não fossem tão prejudicadas com as pessoas que fossem afastadas por Covid. E hoje, durante qualquer tipo de doença, por qualquer tipo, seja doença que é ocupacional ou não, só para exemplificar, se ele quebrar a perna jogando futebol e tiver que ficar 20 dias afastado, ou se ele quebrar a perna dentro da empresa e tiver que ficar 20 dias afastado, nas duas situações, uma sendo acidente do trabalho, a outra não, a empresa tem que pagar 15 dias de salário para essa pessoa. Durante os primeiros 15 dias, a responsabilidade, mesmo a pessoa não prestando o serviço, é da empresa, por uma disposição da Lei 8.213, artigo 60, parágrafo 3º. Tem lá essa disposição. O que o governo fez? Ele falou, bom, como vai ter muita gente afastada, e naquela época, acho que não tinha morrido ninguém, ou tinha morrido 2, 3 pessoas. Eles editaram a norma falando assim, olha, quem ficar afastado, empregados afastados por coronavírus, comprovadamente, a empresa poderá deduzir o seu salário, o salário pago para esse empregado, da contribuição previdenciária, que é o mesmo modelo que hoje acontece com o salário maternidade. A empresa paga, a empresa mesma antecipa o salário maternidade e depois ela deduz da contribuição previdenciária na mesma... Essa é a pergunta do Robson agora. O Robson Leandro acabou de perguntar. Qual é a oportunidade tributária que a empresa pode objetivar? Acho que você justamente foi no mesmo time da pergunta dele aqui, que você está falando agora. Que é a exato. Não, e aí eu estou dizendo isso porque essa lei ela foi editada em abril, dia 2 de abril de 2020, e no dispositivo que trata dessa isenção que eu acabei de dizer, dessa dedução, não tem limitação temporal, não há nada. Mas o que aconteceu? A Receita Federal editou, agora no começo do ano, uma solução de consulta, que é a 148 de 2020, uma solução de consulta COSIT, que é aquela que toda a fiscalização deverá seguir e observar como entendimento para a fiscalização das empresas. Dizendo o seguinte, essa dedução, que foi prevista lá atrás, ela só valeu durante 3 meses. Por que eles disseram isso? Porque tem o artigo 6º, traz que para o caput, daquilo que está tratado no caput do artigo 2º, 3º, 4º e 5º, sendo que o 5º é onde está prevista essa dedução, esse prazo de 3 meses, ele diz, né? O prazo de 3 meses previsto nesses artigos poderá ser prorrogado. Só que o problema é, quando você olha para esse artigo 5º, ele não traz esse prazo de 3 meses. Apenas o artigo 2º, 3º, 4º tem no seu caput a disposição de um prazo. Então, teve um erro legislativo e fizeram a previsão no artigo 6º de um prazo que não existia nesse artigo 5º. Ou seja, só para resumir, o que acontece? Não tem, na lei, uma previsão de vigência para esse tipo de dedução. Mas a Receita Federal entende que sim, que tem esse prazo. Então, já tem aí uma ilegalidade cometida pela Receita Federal no nosso entendimento. E tem um segundo ponto, que também foi colocado nessa mesma solução de consulta, em que eles disseram o seguinte, essa dedução prevista na lei só seria permitida para os casos dos empregados que fossem afastados por mais do que 15 dias e após os 15 dias, tem obtido o benefício previdenciário. Ou seja, ele trouxe 2 condições que não estão previstas na lei. E por que isso é importante também? Porque muitos casos de afastamento de coronavírus foram por 14 dias, ou principalmente no começo, eles davam aquelas 2 semanas. Então, a maioria dos afastamentos, o empregado ficou menos do que 15 dias, mas por coronavírus, às vezes assintomático, enfim, mas ficou afastado. Então, comprovadamente por coronavírus. Então, a Receita Federal trouxe 2 limitações que, no nosso entender, não se aplicam e, inclusive, existem empresas que estão impetrando mandado de segurança com relação a esse ponto, para que não seja colocado contra elas essas restrições criadas pela Receita Federal. Tá? Então, eu acho que estou já encerrando aqui o que eu queria mencionar, né? Até porque eu queria até ouvir mais o professor Fábio, eu vi que ele até reduziu um pouco a apresentação dele, mas esses 3 pontos
foram, eu acho que os mais importantes que eu queria passar para vocês, e já, se for o caso, a gente poder abrir para perguntas ou ouvir considerações adicionais aí do professor Fábio ou do Dr. Jorge. Não, não, Jorge, por favor, eu já falei demais, já estourei meu tempo, eu fui descortês, eu como convidado passei o tempo muito que vocês me deram, por favor, você que é o mestre de cerimônia e o responsável, por favor. Deixa eu tentar só resumir, então, a discussão, né, professor Fábio e professor Chad. Eu acho que tá muito claro aqui que, desde a pandemia, a gente teve um cenário conturbado, né, em relação à discussão, à polêmica, doença profissional, doença ocupacional, ou ocupacional. Existiram aqui vários idas e vindas, inclusive do Ministério da Saúde, como o professor Fábio mencionou, dando a natureza ocupacional, depois recuaram, aí veio os órgãos fiscalizadores, o MPT também, insistindo nessa natureza, e aí depois veio o próprio Ministério do Trabalho, paralelo ao Ministério Público do Trabalho. Olha como o nosso Brasil ele é seguro, né? O próprio Ministério Público do Trabalho, reforçando a natureza ocupacional, de certa forma, aí na mesma semana de 2020, o Ministério do Trabalho dizendo que não, que tinha que ter necessidade de uma perícia federal. Enfim, tudo isso para dizer o seguinte, e aí, nesse inteirinho, o Supremo decidindo que não é, tirando a 927, a previsão da 927, de que não seria ocupacional, ou seja, zona cinzenta, né? Mas, então, nessa zona cinzenta, a gente volta para a lei de benefícios. A lei de benefícios diz: situações endêmicas não podem ter um nexo presumido, tem que ter a prova. O senhor Fábio deixou isso muito claro. A empresa tem que se esforçar em apresentar nessa casuística, né? Por quê? Porque ela tem dois impactos aí: a contingência que ela vai sofrer por parte de créditos trabalhistas, estabilidade, indenização de um lado, e o impacto imediato na folha de pagamento, né? Se ela não for no detalhe, se ela não fizer o que o Shed disse, que já no processo administrativo, já nas contestações do FAP, ela bater nesta tecla, ela vai ter um impacto direto no seu INSS patronal. Isso é indiscutível. E eu vou mais além, né? Vira também um documento para a Justiça do Trabalho para medir ou não, se você tem um FAP imenso, se você for penalizado, como a gente disse, a legislação previdenciária a gente pega emprestado, né, professor Fábio? Para nortear. Posso só, você falou um negócio agora, desculpa eu interromper, uma coisa que aconteceu também no começo, para ver como as coisas, né, são, como você disse, né, muito doido. Havia um problema de verificação de óbito e a CVO, Central de Verificação de Óbito, começou a fazer o seguinte: na dúvida, havia uma normativa interna. Morreu com insuficiência respiratória, colocava lá no atestado de óbito morte por Covid. Eu peguei um processo de uma enfermeira que morreu de Covid e estava escrito assim no atestado de óbito: Covid-19, obesidade. O que isso quer dizer? Não sei. O que isso quer dizer? Não sei. A empresa, o que ela quis fazer? Assim, era uma enfermeira, aí houve a prova do seguinte: ela não atuava no setor de Covid. Não atuava, ela estava em outro setor, porque os hospitais começaram a separar setor Covid e setor não Covid. Hoje isso é mais tranquilo, mas ali no começo era meio confuso. Então, foi feito um ofício para o setor de verificação de óbito para falar o seguinte: o que você quer dizer com isso? Aí o setor de óbito: olha, a verificação era, chegou com insuficiência cardíaca, a gente não tinha como atestar, porque não sei se vocês lembram aquela tragédia inicial, quer dizer, ainda não saímos dela, mas de certa forma houve muitos óbitos e não tinha como dar conta. E aí aconteceu essa verificação. O que a empresa pediu? Falou assim: eu quero então um ofício para lá para saber como é que foi declarado o setor de verificação de óbito. A gente cumpriu normativa. Então não tinha uma definição clara, não tinha essa definição clara. Só que ali é agravado por uma questão de ser um hospital.
E o hospital, aí eu falo, a gente não tem ciência para isso ainda, nenhum perito vai verificar. Como você vai separar se aquilo é risco ou não? Então, agora a gente acha que já está mais separado, mas no começo era assim, todo mundo junto. E aí a pessoa do atendimento também estava no risco. E assim, aí a gente tem que pensar, né? O direito teria que ser bom senso. Uma vez eu tive uma discussão com um professor, ele falou, direito é bom senso. Eu falei, mas não existe bom senso. Não é que não existe. A gente sabe disso no nosso dia a dia. O cara parar na vaga de deficiente, o outro... A gente sabe que não tem bom senso. Mas o fato é razoável que um lugar que seja tudo fechado, a gente está vivendo isso, os lugares hoje são abertos, qualquer lugar que você vai um pouquinho mais assim, já está tudo aberto, janela, não sei o quê. Então, se esse cuidado tem que ter no normal, tem que ter no ambiente de trabalho. Mas essa verificação vai ter que ser caso a caso, não tem jeito. O que eu acho, eu estou vendo várias perguntas, o que eu posso fazer para mitigar? É o que eu tinha sugerido ali, o que o professor Jorge ha falado, o que o Shed falou, que é cumprir as NRs assim, à risca. Essa NR1 aí tem que ser uma bíblia. Tem que falar o seguinte, bom, nos lugares que eu tenho, faço ordem de serviço da questão sobre as questões de saúde e segurança do trabalho. Fiz a ordem de serviço, publiquei para todo mundo, ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, adverte. Se ele não cumprir, você pode suspender e mandar embora por justa causa. Por quê? Ele tem o dever da empresa corresponde a uma obrigação do empregado, que é cumprir aquilo. Né? Então, por outro lado também, o empregado tem o direito, por exemplo, de ter máscara. Eu vi uma reportagem, um advogado, não sei quem, falou assim, a empresa não é obrigada a fornecer a máscara porque não é o EPI. Aí eu já não tenho muita certeza disso. Eu já acho que é melhor. Eu não vou entrar na lei específica, mas se eu fosse administrador, eu vou assim, tá aqui as máscaras, estão aqui o gel, o gel, e aí você cumpre. Mas aí, porque aí você se resguarda. Era isso. E olha como as pontas se fecham nas duas áreas, né, o Shed? Um alto índice do NETEP e a incidência isso para fins de FAP, isso pode ser usado de uma forma acessória para o juiz do trabalho para identificar ou não a questão ocupacional. Total, olha como se fecha, né? Ou seja, se você tem um crescente disso no FAP, né? Alterando o seu SAT ou RAT, obviamente você tem um indício fortíssimo total. de que isto pode ser uma doença profissional ou ocupacional. Sim. Né? Então, não é só ação trabalhista. A gente está falando assim de uma combatividade, uma proatividade na questão administrativa previdenciária. Porque isto pode se comunicar e perfeitamente. Ora, se a legislação ela é suplementar, né, professor Fábio? A previdenciária, como a gente citou, de benefícios e identificação do decreto do FAP, obviamente você tem aí, né, um efeito imediato na casuística na ação trabalhista, né? Uma pergunta Tem duas aqui, né? Pode obrigar a tomar vacina. Eu fiz uma live no começo da pandemia que eu sustentei no começo, podem ver lá eu fiz uma live, sei lá onde está, acho que deve estar no meu Instagram. Não, acho que não sei onde está. Eu sustentei, eu e um outro juiz, o Maurício Simões, que é o professor, doutor pela USP, ele sustentava que não podia. Na época, acho que foi a questão da máscara e da vacina. Eu acho que pode. Eu acho que pode. Por que eu acho que pode? Porque eu acho o seguinte, a empresa pode ser responsável, ela é obrigada a manter um meio ambiente de trabalho saudável. Ela é responsável objetiva por isso. Então, na minha interpretação de responsabilidade é o seguinte, se a empresa pode ser responsável por isso, ela tem que ter meios de se proteger de eventuais danos. Você acabou de citar, você falou tudo. Se eu tenho dever constitucional, eu tenho que ter o poder digestivo e a obrigação de fazer cumprir, porque senão eu fico só com ônus. Então assim, se eu falo para o empregado, eu faço treinamento, dou luva, eu vou dar um exemplo mais básico, né? Luva para questão de óleo, de graxa, não sei o quê. Aí eu dou o EPI, dou treinamento, o empregado se recusa, a lei já autoriza, fala assim, olha, você está advertido, está suspenso, e eu estou te mandando embora por justa causa. Agora, não, é isso que eu acho. mas Desde o começo eu sempre defendi a justa causa, inclusive.
Óbvio, né? óbvio, porque você está impondo à empresa uma responsabilidade, você está ampliando a responsabilidade da empresa. E está na lei, não é uma questão de interpretação, está na lei isso. Então, eu acho que pode obrigar sim, eu acho, mas a vacina não impede o contágio. Bom, não vamos discutir, porque eu já ouvi essa alegação. O cara pode estar vacinado e doente. Não vamos comparar uma pessoa vacinada com uma pessoa que não está vacinada. É diferente. Então, eu acho que pode obrigar sim. A minha sugestão, né, uma questão jurídica, eu colocaria como uma normativa entrega. A empresa está fornecendo, muitas empresas até fizeram convênios, tal, né, faculdades fizeram isso, dos professores se vacinarem. Tem que vacinar? Tem que vacinar, salvo exclusão por questão médica. Reação, ou alguma reação, provar um N. atestado aqui. Agora, o cara tem a vacina, não vai, para mim, eu acho que é justa causa sim, eu acho que a recusa é indevida. Mas, assim, com esses cuidados de fazer um aviso prévio. Mas eu acho que tem que usar máscara e a questão da vacina pode obrigar sim, eu acho. E aí, Fábio, a gente entra, claro, a questão dessa obrigatoriedade da vacina, para mim, eu vejo que vai ser super polêmico, né? E vai ter, enfim, vários tipos de entendimentos e tal. E esse ponto que você colocou, uma vez que seja uniformizado o entendimento nessa linha de raciocínio que você trouxe, a empresa, então, no seu joguinho de documentos, ela vai ter lá os controles de máscaras, distanciamento, PPRA e tal, e controle de vacinação dos empregados, para poder mostrar e falar, olha, vai ser mais um documento, né, exigido, inclusive, até eventualmente pelos juízes, dizer, ó, cadê a mostra, comprovem quais empregados foram vacinados para se excluir da sua responsabilidade, eventualmente, né? Então, assim, mas, como eu disse, isso aqui é uma polêmica, porque, salvo engano, teve alguma empresa que pensou em mandar embora, alguma coisa assim, acho que teve um burburinho aí, e eu li algo como se tivesse um posicionamento contrário a isso, né? Não poderia ser justa causa, coisa do tipo. Não vi, mas eu acho que pode ser se você houver uma normativa interna. A normativa interna você pode ter. Vamos dizer, de forma vamos para a coisa básica. O empregado pode ir sem tomar banho? Não, é uma coisa idiota, né? Pode ser. Aí, assim, então é o direito dele. Então, vamos para os direitos. Então ele começa a ir sem tomar banho, aí ele começa a questão da higiene, mas a higiene dele. Mas seria razoável aceitar uma pessoa que está em total desconformidade com a higiene? Banho é uma questão de saúde pública. Tanto é que uma das preocupações da população de rua é banho, porque é uma questão de saúde pública. Ele tem esse direito, ele tem o direito de ir trabalhar, então numa reunião você chegar, a pessoa está com visivelmente suja, fedendo, ele tem esse direito? No meu entender, não. É uma questão de saúde pública. Então, vamos usar aquela frase chavão. O meu direito vai até onde o meu direito vai até onde começa o direito do outro. É chavão, não é? Chavão de... Só que é o seguinte, tem que ser aplicado. Ele tem o direito de não trabalhar vacinado? No meu entender, não. Não tem esse direito. Ele não tem como cidadão e não tem como trabalhador de forma específica. Eu acho que pode obrigar. A precaução que eu teria era assim, a empresa está determinando ou sugerindo, ou falando o seguinte, todos têm que se vacinar. E, inclusive, fizemos um convênio. Tem empresa que está fazendo isso, né? Com farmácias e tal. Quer dizer, a empresa está dando a vacina e a pessoa não quer tomar, salvo questão médica, no meu entender, eu acho que pode mandar embora sim. Eu acho. Interessante. Tem uma outra pergunta aqui que eu gostaria só de responder, do Flávio Correia, em que ele pergunta se seria possível a dedução da contribuição previdenciária dos afastamentos futuros. Foi exatamente, eu acho que o último ponto que eu trouxe aí com relação à solução de consulta da Receita Federal. E aí, o que acontece a partir da edição da solução de consulta, o que acontece no mundo da fiscalização? Eles vão entender que todas as situações que houver essa dedução estarão afrontando o entendimento da Receita. E, portanto, ele irá, se a empresa for fiscalizada com relação a essa situação, provavelmente ela vai ser autuada, se o fiscal entender do assunto, tá? Por quê? Porque eles são obrigados a seguir essas orientações de solução de consulta COSIT. Caso as empresas, como nós, no entendimento do escritório, que essa solução de consulta ela é ilegal, ela fez uma restrição ilegal
de direitos, porque a interpretação da lei não traz esse tipo aliás, não é possível fazer a interpretação dessa lei como a Receita Federal fez. Então, se for o interesse da empresa, de alguma empresa, fazer ou continuar fazendo as deduções daqui para frente, para que ela não tenha possibilidade de autuação, seria interessante ela tentar impetrar um mandado de segurança e obter uma liminar para isso. Tá? Temos mais alguma pergunta? Jorge, você recebeu mais alguma aí? Queria agradecer ao professor Fábio, enfim, por ter disponibilizado o seu precioso tempo aqui para aclarar, nos guiar aí pela jurisprudência trabalhista, que tem muito a ser sedimentado, né, professor? Queria agradecer aqui ao nosso público, enfim, que nos honrou e nos ouviu pacientemente, ao Chad Swaden, um sócio que trouxe essas novas teses, né? E que, enfim, em meio à pandemia, pode ser uma oportunidade para as empresas em questões de custo, né? Quando você permite a dedução do período de afastamento como base de cálculo. Isso é uma coisa que as empresas têm que se atentar e têm que controlar, e até porque, enfim, quanto melhor aí o controle, melhor a otimização dos custos, melhor para todo mundo, melhor para a empregabilidade, né, professor Fábio, que é o que a gente defende. Então é isso, e com isso encerro esse webinar e convido a todos para o próximo, no mês que vem, enfim, que a gente está definindo ainda, né, Chad? A gente vai mais abordar a questão de norma de segurança numa questão um pouco mais detalhada, num ponto de vista pragmático. Obrigado, professor Fábio. Obrigado, Chad. Obrigado a todos e bom final de semana. Bom dia. Obrigado a todos. Foi um prazer. Foi um prazer tê-lo conosco, professor Fábio. Espero poder tê-lo em próximos webinars aqui com a gente para outros temas curiosos. Conte comigo, muito obrigado. Fiquei lisonjeado pelo convite. Espero não ter. Fui um mau convidado, porque eu extrapolei muito o tema que foi dado. Obrigado, viu? Excelente. Um grande abraço a todos. Um bom dia. Tá.